Desde que vocês colocaram na carteira da Nord, subiu quanto, Bruce? 16 ou 17 vezes, aí depende do dia, né? Muita Caiu um pouquinho coisa. agora, 16 vezes, vai. Vale, que o Bruce citou. É uma empresa que tá barata, na opinião de vocês? Vale a pena entrar agora? Quais são as perspectivas aí da Nord, do Bruce e do Breia pra Vale? A Vale tá barata, com certeza. O grande problema é que a Vale depende do minério de ferro, né? Ela não tem Basicamente, o preço das ações, o resultado da empresa a longo prazo depende do preço do minério de ferro. Ela tem um ganho em cima do minério, mas o minério vai subir, o minério vai cair. Tipo, a China vai continuar investindo em infraestrutura, o que ela investiu nos últimos 10, 20, 30 anos. Eu acho que o investimento em infraestrutura deles vai ser menor, porque eles não precisam mais de tanta infra. Então pode ser que isso leve a um preço do minério de ferro menor pensando a longo prazo. Aí, putz, mas quer dizer que o minério não vai recuperar? Não sei, entendeu? Eu acho muito difícil fazer essa aposta, né? Fazer essa análise. Tem coisa muito mais fácil na bolsa que, tipo, não depende de uma commodity, ou não depende do minério de ferro, ou não depende de algum fator externo, que também tá muito barata, que eu acho que vale mais a pena. Aliás, quero entrar nesse assunto com vocês. Se vocês puderem citar pelo menos um case aí de cada, que vocês acreditam que tá barato, que tá bacana pra investir nesse momento. Não, só pra... O Bruce vai falar de vários aqui. Assim, o que o Bruce quer dizer é o seguinte, às vezes... Uma empresa, ela pode ser dependente de commodity. E, óbvio, todas as empresas que vendem commodities vão ser dependentes do preço da commodity. Só que se ela é capaz de crescer sua produção 10, 20% ao ano, né, ela tá aumentando a capacidade do faturamento. Mas quando você tem um mercado quase que já está penetrado, ela basicamente vai crescer, né, as suas receitas baseados muito mais dependente do preço preço daquela commodity do que, né, do crescimento da receita. E a Vale, ela não cresce, né, a quantidade vendida já há muito tempo, porque ela cresce muito pouco, né? Então, por isso que você vai comprar um negócio que é barato, vai continuar barato, e é isso, né? Mas o Bruce pode citar aí quais os casos que a gente mais gosta. Tem um exemplo legal disso que você explicou agora. Por exemplo, Petrobras depende do petróleo, porque ela não tem grandes crescimentos do volume de produção de petróleo dela. Então, o petróleo caiu 30%, o resultado da Petrobras caiu 30%, mais ou menos, entre esse ano e o ano passado. A PetroRio não, a PetroRio também é uma exportadora de petróleo e tal, ela opera campos maduros, mas a produção dela cresceu 100%. Então, o petróleo caiu 30%, o resultado da PetroRio subiu 30%. Então, assim, ela depende do petróleo? Depende, mas ela tem um crescimento tão grande da produção que, mesmo o petróleo caindo, ela consegue um crescimento do resultado. Mas tá barato ainda, Prio, você acha? Porque Tá subiu bem muito. barato. Desde que vocês colocaram na carteira da Nord, subiu quanto, Bruce? 16 ou 17 vezes, aí depende do dia, né? Muita Caiu um pouquinho coisa. agora, 16 vezes, vai. Vocês acham que ela ainda tem a tendência de... Porque foi o que você falou, ela pode continuar investindo em outros campos. Qual que é a opinião de vocês? O resultado dela subiu 20 vezes. Então, assim, ela subiu porque o resultado subiu. Então, se você olhar preço-lucro e EBITDA, tá um pouco acima, digamos, do normal, mas não tá nada absurdo. E o resultado dela vem dobrando, né? A produção dela vem dobrando do ano passado para cá. Ela passou o primeiro semestre com o imposto sobre exportação de petróleo, né? Que baixou o resultado dela, mesmo assim ela conseguiu um crescimento. E agora, no segundo semestre, não tem mais o imposto de exportação, né? Acabou, a medida provisória expirou, então não existe mais. Então o resultado dela vem muito superior ao que veio no primeiro semestre e o mercado está colocando um pouquinho disso no preço. Mas se você olhar o tamanho, ela provavelmente vai dobrar o EBITDA, dobrar o lucro nos próximos 2 tris. Então, se você olhar um pouquinho desse resultado, antecipar um pouquinho desse resultado, ela continua bem barata. Então, se você olhar entre PetroRio e Petrobras, ainda PetroRio. segue olhando para PetroRio. E ainda não tem o governo como sócio atrapalhando a sua vida, né? Faz sentido. Subsidiando combustível e tudo mais. Tem algum outro case que vocês possam citar pra gente aí como... O Bruce algo interessante que tá com preço legal? O Bruce falou que talvez tenha achado, assim, só para o pessoal entender, PetroRio é um case que o Bruce recomendou há quantos anos atrás? Fevereiro de 2019. 2019, são 4 anos. Tava na baixa ali, né? meio, né? Eu lembro, eu comprei em 2019 um pouco à frente. E multiplicou aí por 16 vezes, então é o caso que, assim, de maior sucesso da Nord, né? Não, até quando a gente recomendou, ela tinha acabado de comprar o campo de Frade, né? Que é o campo que mais produz para eles hoje. E a ação já tinha subido 100%. Aí quando eu recomendei, muita gente, nossa, mas acabou de subir 100%, tá caro e tal. Eu falei, cara, mas você não tá entendendo o tamanho da produção que eles vão conseguir ter, né? Eu tava conversando com o Baroni, que é do AGF, vocês conhecem ele, do Ações Garante Futuro. E ele falou, cara, eu ainda tenho um problema que eu confesso. Encoraje. Que é a questão da memória. Enfim, a ação subiu 100%. Ele fala, putz, cara, mas eu tava pagando 50%. Agora tá 100%, cara.
Ah, meu, eu não vou comprar. Mas às vezes aquele 100 vira 150, vira 200. Mas é o que você falou, né? O problema de você achar que não já subiu demais, né? São os vieses que a gente tem, né? É tipo o preço médio. O cara, putz, eu vou baixar meu preço médio. Fala, cara, o seu preço médio não importa. O mercado não sabe o seu preço médio. Tipo assim, ninguém sabe. Não faz nenhuma diferença pro mercado. Ah, não, então acima do meu preço médio eu vendo, abaixo eu não vendo. Fala, cara, não faz nenhuma diferença. Entendeu? Você fica ancorado em um preço antigo que você podia ter comprado no dia seguinte, 10% acima ou abaixo. E também não faria nenhuma diferença. Eu faço uma provocação, para os meus clientes, que é o seguinte, né? Às vezes o cliente chega lá, né? A gente tem uma empresa uma casa de análise, onde a gente fala quais são as recomendações e o cliente vai lá e executa por conta própria. A gente tem uma empresa de gestão de patrimônio, que eu fico mais responsável lá dentro da Nord, onde os clientes... O famoso Nord Wealth. Chama Nord Wealth. Os clientes mandam as carteiras deles pra gente e a gente cuida da carteira dos clientes, né? E aí, às vezes, chega lá um cliente com 1 milhão, 2 milhões, 4 milhões, enfim. A gente atende clientes de várias faixas de patrimônio. E aí, ele chega lá com uma carteira de ações, de decisões que ele tomou ao longo dos últimos anos, né? Uhum. E aí, obviamente, tem coisa boa, tem coisa média, e tem umas coisas que são, que nem o Bruce fala, lixo tóxico, né? E aí, ele fala, não, mas isso aqui eu comprei e tá dando muito prejuízo, não quero vender. Isso aqui eu comprei e tá dando muito lucro, não quero pagar imposto. Isso daqui, eu tô com uma ideia de que, assim, se bater meu preço médio eu vendo, mas se não, eu não gosto tanto. Então, assim, o cara cria uma série de vieses. E a provocação que eu faço pro cliente é o seguinte. Então, vamos lá, o seguinte, amanhã você abriu o seu home broker, né? Entrou lá na sua conta, aquele 1 milhão de reais que você tinha em várias ações, virou 1 milhão de reais em dinheiro. Em dinheiro. A corretora vendeu sem querer, mas ela te devolveu o dinheiro inteiro. Agora você tem 1 milhão de reais, exatamente igual como você tinha. Você compraria as mesmas ações nas mesmas proporções? Ele falou assim, não. Então tá errado a tua carteira. Você tá criando vários problemas, vários vieses, baseados ou você não quer realizar uma perda, que é um viés, você tem uma ancoragem no preço, que é o preço médio, ou você também tem resistência, ou você tem paixão à tua posição. Já que é uma posição ganhadora, você tem um sentimento de mais amor àquela posição que você quer carregar. Então, assim, a gente é lotado de vieses, né? O nosso trabalho lá na Nord, explicar para os clientes quais são os vieses que todo mundo tem, e eu tenho meus vieses, Claro. O Bruce também tem. Assim, basicamente o que eu faço, assim, cara, é ficar me testando o tempo todo, que eu sei que eu tenho meus vieses, né? E o Baroni, que, putz, é um cara genial, entende pra caramba sobre ações, também tem os seus próprios. Então a gente tem que tentar o tempo todo a gente se beliscar, tipo, falando assim, cara, será que eu tô correndo de novo no problema desse viés? Isso acontece todos. E é normal, eu acho que desde o iniciante até o cara mais experiente, o que você falou, Renato, eu recebo muito nas minhas mídias, no meu canal também. O cara fala, pô, eu tô tomando 30% aqui de preju, né? Mas o cara quer esperar voltar a zero pra poder vender. Não, quando voltar a zero eu vendo, mas às vezes não volta. Às vezes os 30 viram 40 de prejuízo, 50 e não volta nunca. Se a gente pegar aí o caso da Oi, que muita gente investiu achando que era oportunidade, a ação continuou caindo e o negócio não vai pra frente. E muita gente ainda tá segurando. Um dia se voltar, enfim, eu faço algum negócio. Agora, tem mais alguma ação que vocês podem citar aqui para os nossos telespectadores? Isso que eu ia falar, eu acabei esquecendo. O Bruce, eu falei assim, Bruce, quando você vai encontrar a sua próxima PetroRio, né? E ele tem sido provocado, e aí ele escreveu até uma newsletter. Será que a gente encontrou a nossa próxima PetroRio? Eu li O Ragazzi, esse e-mail, né? eu recebi o e-mail, li. Banco Inter. O Ragazzi fala de Banco Inter há muito tempo, né? E a ação, desde o IPO, subiu, sei lá, 10 vezes e depois caiu 90%. Não sei se subiu 10 vezes, mas subiu bastante. E depois caiu quase 90%, até mais de 90%. E agora ela tá ali, mais ou menos abaixo do patrimônio, né? Então é um valor barato para um banco, tá tipo ali onde o Bradesco tá. O Bradesco é um bancão, tá tendo problema com crédito e tal. O próprio Itaú negocia 1,5 vezes patrimônio. Então é um preço barato para um banco. O grande problema os bancos digitais são lucrativos e a gente sempre olhou os bancos digitais e falou, putz, cara, mas nunca deu lucro, né? Será que vai dar? Será que esse negócio dá certo e tal? E aí, recentemente, 2 coisas muito importantes aconteceram. O Banco Inter anunciou que vai dar 5 bi de lucro lá em 2027. Falou, não, então a gente tem aqui nossos planos e tal, a gente guidance de 5 bi de lucro em 2027. Aí você fala, cara, beleza, faz sentido, o cara deu um guidance, né? Deu uma ideia de mais ou menos quanto lucro ele vai dar, mas eu não vou acreditar assim, entendeu? Cegamente no cara, né? E aí o Nubank anunciou que deu rentabilidade sobre patrimônio de 19%. São os 2 grandes bancos digitais no Brasil, né? O Nubank e o Banco Inter.
E aí você junta A com B e forma C, né? Tipo assim, você fala, cara, o cara anunciou 5 bi, o Nubank já tá dando lucro agora, né? Putz, o Nubank negocia 400 vezes lucros, eu acho, hoje em dia. Mas o Banco Inter, se você coloca que eles vão dar 5 bi de lucro, hoje eles valem 9 bi, ele tá negociando a mais ou menos de 2 vezes lucros. Então, assim, você fala, cara, se esse banco realmente der 5 bi de lucro, vamos falar, ele negocia 10 vezes lucros, que é mais ou menos onde o Itaú negocia, por aí. Então, ele negociaria 50 bi, hoje ele tá 9 bi, ele tem que multiplicar por, sei lá, 4 ou 5, por aí, pra chegar nesse valor. Aí você fala, cara, tipo assim, qual que é o risco? O risco ele não dá lucro, mas ele já não dá lucro hoje e já não tá no preço, entendeu? Então, Qualquer lucro que ele der começou a agora fazer pode fazer a ação subir, né? Com E mesmo certeza. que não der o 5, né? Se der o 4, investir em ações tem tudo a ver com uma margem de segurança, né? Acho que as pessoas cometem um erro muito grande, que é assim, olha, eu acho que vai acontecer, que eu acho que é uma coisa que o Bruce fala muito bem, fala há muito tempo, que é, olha, eu acho que vai acontecer isso com esse cenário, e isso com os resultados dessa empresa. Por isso eu vou comprar essa ação. E aí, ele não põe o imponderável, que é assim, bom, mas você já tentou mexer mais ou menos no seu modelo mental de que se cada uma dessas coisas que você falou forem um pouquinho pior, né? Quanto que isso muda da sua percepção de valor em relação daquele ativo? Que é a coisa que o Bruce falou agora. Um banco que não dá lucro. Tudo bem, o guidance é 5. Será que se ele der 4 é suficientemente barato para comprar? Né? Vamos supor que ele não atinge o guidance. Não atingir guidance no mercado geralmente é bem penalizado, tá? Então, assim, é um compromisso grande. Geralmente, o que o mercado faz, as empresas fazem? Se ele tá prometendo 5, é porque ele acha que ele consegue dar 6. Tá? Legal. Então, assim, o earnings surprise no mercado financeiro é o segredo de como gerir uma empresa. É o cara que é inteligente, né? Ele fala, vou dar 5 e, na verdade, ele tá pensando em dar 7, entendeu? Ele colocou uma margem de segurança pra alcançar. Porque se ele não conseguir alcançar, o mercado vai punir muito ele, né? Porque tem um negócio... eu acho que o Bruce vai conseguir explicar até melhor do que eu, mas assim... como o mercado americano existe já há 100 anos... Tem várias análises mostrando que, assim, as empresas que mais se valorizam ao longo do tempo são não aquelas que, eventualmente, o cara teve um crescimento de lucro absurdo, mas que ele conseguiu, todos os trimestres, surpreender um pouquinho o mercado. Ou seja, ele é muito conservador nas premissas que ele passa para o mercado, e aí todo trimestre que ele reporta um resultado, ele surpreende um pouquinho e o mercado vai continuando gostando daquela empresa. E aí tem um outro estudo que mostra que, assim, se o cara dá 2 trimestres onde ele surpreende negativamente, ele demora praticamente, assim, 8 trimestres para recuperar a confiança do mercado. Entendeu? Então tem uma técnica de você saber comunicar com o mercado, né? E principalmente não passar premissas muito otimistas. Aqui é um viés também, né? É basicamente você ler no jornal e falar, putz, o lucro foi melhor que esperado. Exatamente. A gente teve muito isso das empresas tech nesses últimos trimestres. Aí, lucro da Apple melhor que esperado, lucro do Google melhor que esperado. Falei, putz, mas cara, entendeu? O lucro deles tá caindo. Eu fui olhar, falei, o lucro tava caindo, mas aí eles... Não sei se as próprias empresas ou os analistas tinham uma ideia de um lucro menor, só que o lucro foi um pouco melhor, ainda caindo, mas um pouco melhor. Você, você vê que é melhor que esperado, você acha, não, então tá crescendo, tá super saudável. Fala, não, cara, a ação subiu muito, tá negociando num múltiplo super alto, e o resultado tá caindo, só que o mercado vem melhor que esperado. Melhor que esperado, parece que o negócio é muito melhor que tá, entendeu? Exatamente. Esse é meio que o segredo.